O termo evangelho significa boas notícias da parte de Deus em salvar o ser humano. O Apocalipse revela toda a beleza do amor de Deus ao salvar o pecador. Assim como os 3 primeiros capítulos da Bíblia nos falam como o pecado entrou no mundo, os 3 últimos capítulos falam como ele vai ser eliminado. A Bíblia mostra Deus buscando e ajudando seus filhos em meio a essa terrível tragédia. Esse plano de Deus é um tema muito importante dentro do Apocalipse. João vê um anjo que tem uma missão dentro desse plano de salvação. Acompanhe a leitura. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. O pecado nos separa de Deus e descarrega sobre o ser humano a condenação à morte e a destruição da glória de Deus. Mas, para que essa terrível condição não se torne uma realidade na vida do ser humano, Paulo nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Deus não quer que você se perca. O que Ele fez foi para que você não tivesse que sofrer. A morte entrou pelo pecado de um homem, e a morte sairá pela morte de um homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, o verso 16. Jesus, em sua carta à igreja de Esmirna, promete: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. O plano de salvar o ser humano existe antes mesmo do ser humano experimentar o veneno amargo do pecado. Em Apocalipse 13:8, a Bíblia diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. João, em Apocalipse 1:5, apresenta que: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E para receber a salvação, hoje, existem 3 passos que precisamos dar. Atos 16:31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crer em Jesus não é simplesmente dizer que Ele existe. Crer envolve confiança, compromisso e certeza. Crer em Jesus é procurar conhecer cada dia mais a Deus e a sua vontade. Crer em Jesus é viver de acordo com aquilo que Deus espera de você. Crer em Jesus é aceitar pela fé, andar pelos caminhos que Deus trilhou através da Bíblia. Segundo ponto, Atos capítulo 3 e o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrepender-se é a tristeza por aquilo que você fez e a vontade de não fazer mais. Arrependimento envolve a busca para a transformação do seu coração e da sua vida. Na Bíblia, arrependimento significa mudar a sua opinião. É uma mudança genuína da mente e atitude para com Deus, consigo mesmo e com os demais. Terceiro passo, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiramente, o texto deixa bem claro que os seus pecados devem ser levados diretamente a Deus. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Jesus hoje está lhe dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus está batendo porque ele quer entrar. Não deixe Jesus continuar do lado de fora. O que Ele tem para fazer em sua vida começa no seu coração.